Olá, queridíssimos alunos do sétimo ano. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Luciano. E eu sou o professor Hélio, estamos aqui para nos interagir, né? Fazer essa interação, esse elo, né, de aprendizado, para que vocês possam sonhar com o futuro de vocês. Muito legal isso, e nós ficarmos satisfeitos, né? Porque o futuro do Brasil, do estado de Rondônia e de Porto Velho, né, e outros municípios, está na mão de vocês, né? Vamos lá? A nossa aulinha de hoje, olha aí. Dando continuidade ao conhecimento da realidade que nós trabalhamos na aula passada, vamos trabalhar hoje sobre a temática a violência contra a mulher. A gente sabe, né, que infelizmente no meio da sociedade existe pessoas, né, na maioria das vezes são o sexo masculino, que eles transmitem, né, a violência contra uma pessoa do sexo feminino, que é a mulher. Infelizmente, né? Isso. Cresceu muito, né? É um quadro, né? E a questão da espiritualidade, da religião, ela se preocupa com isso também. Que são questões sociais, né? Nesse sentido. E você, sétimo ano, já tem que aprender essas questões, ter uma noçãozinha para vocês botar em prática, né, Luciana? Essa ajuda e dar esse apoio. Tem lá um dos mandamentos bíblicos, amar o próximo como a si mesmo. Isso. E a mulher também é o nosso próximo. Então, exatamente. Se eu tenho que amar o próximo, por que eu vou agir violentamente contra essa pessoa? Ainda mais contra a mulher. Por quê? Por que o homem vai agir de forma violenta? Ponderamento, né, Luciana? Ou seja, eu sou melhor. Viu o leão? Né? O leão queria ser melhor que o mosquitinho, né? Por que eu tenho que ser melhor que uma pessoa, um ser humano, né, do outro sexo? Por quê? Vamos adentrar agora nesse meio, olha aí, gente, ó. A nossa principal, olha aí, ó. Diga o quê? Não, gente, ó. As nossas caixas d'água de Porto Velho, né, Luciano? Diga não. Tá lá escrito, tá? Não, nós colocamos pra gente dar um destaque, né? Diga não o quê, gente, ó. Aí, Luciano, aponta. A violência contra a mulher. As mulheres estão pedindo esse socorro, essa ajuda. Vamos estudar um pouco, entender um pouco a aula, a gente vai pensar, né, no que fazer, em que podemos ajudar. Tá aí, ó, as caixas d'água. Agora que eu consegui subir, ó. Aqui eu consigo subir, né? Lá no real, na vida real, mais complexo. Mas tá aqui, ó, o nosso slogan. Diga não que a violência contra a mulher. Continuando, olha lá. O que faz com que um homem violentamente, né, ele age contra a mulher? O que faz, né? Ele tem que ingressar isso com a mulher. Que absurdo. Será que é a genética do homem? O machismo, né, conhecido, que é esse aqui, gente, machismo é que o homem se apodera, tá? Só os homens. A educação, será? As mulheres, será que as mulheres deixam, né? Os amigos influenciam isso? Será que? Ou a bebida? Será que a bebida influencia? Nós falamos das drogas, né? Isso. Também a bebida. O estado de ânimo do homem, será que ele chega já estressado, né? A insegurança dele ou o ciúme. Qual, né, dessas questões que levam a pessoa a cometer uma violência contra a mulher? Porém, nada justifica a violência que milhares de mulheres sofrem no mundo inteiro. Nada, tá? Não há justificativas. Não adianta. Ou seja, se esses homens, né, ou seja, a pessoa que injeta, né, uma violência contra uma mulher, se eles anteriormente, sétimo ano lá, tivessem se autoconhecido, né, para ter domínio dos seus sentimentos, da sua raiva, violência, etc., eu acho que nem aconteceria isso. É como se o homem, que nem o leão lá da história, que nós já vimos, quisesse dominar. Isso. Ou seja, não devemos dominar a ninguém. Não é dever do homem dominar a mulher. Devemos deixar ela posse, livre. Né? Imagine eu querer mandar no Luciano, pelo uso da força, né? Se ele não aceitar. Imagine. Será? A minha altura, né? Imagine só você. Gente, não é do meu feitio, né? Não é do nosso. Não, né? Deve, né? Isso. Ser do feitio do ser humano. Agir com violência. Com violência contra a pessoa, porque a outra pessoa não faz aquilo que é como se eu ter posse dela. Eu quero ter posse.
É complicado. Até a questão dos escravos já acabou, Isso. né? As pessoas tinham posse sobre o outro. E que até então também era um ato errado, né? Porque causava violência e sofrimento. A pessoa, elas açoitavam, né? Obrigavam, elas amarravam, passavam fome, então causa sofrimento. Quando eu quero ter posse sobre uma pessoa, eu não permito que ela seja livre. Isso. Eu não permito que ela faça aquilo que ela bem entende. Ela só vai fazer aquilo que eu quero. E isso não é legal para a sociedade. Ou seja, eu não posso agir de posse para com a pessoa, para aquela minha companheira. Então, eu tenho que deixá-la livre. Da mesma forma que eu quero ter o direito de ir e vir, ela também né? tem os seus direitos. E dentro de casa, Luciano, com meus irmãos, eu não posso agredir meus irmãos, minhas irmãs. Eu tô lá, houve uma situação, um conflito, vamos dialogar. Isso. Chamar o pai e mãe e resolver aquele problema no diálogo. Não na agressão, nunca, jamais. Então, não siga alguns exemplos más, né? Se eu ver um adulto agredindo alguém, eu não vou seguir esse exemplo, né? Eu vou dizer não. Nem a droga, eu vou dizer não. Hoje Basta. em dia, aquele ditado que fala que em briga de marido e mulher, ninguém deve se intrometer, não é? Hoje em dia, isso já está totalmente descartado. Denuncie, né? Isso. É necessário se intrometer, sim. Se você vê que uma mulher está sendo violentada, denuncie. Não devemos permitir que casos como a gente vê diariamente na mídia, nos meios de comunicação, a mulher sendo violentada, sofrendo violência, tanto física quanto psicológica. E ficando no silêncio, né? Isso, não devemos ficar em silêncio. Então, mesmo que seja anônimo, né, Luciano? Temos que ter, esse é um ponto de reflexão também de cada um que devemos fazer. A partir daí, do 7º ano, tá? Pessoal, se eu fico em silêncio, eu estou concordando com aquela violência. Por que eu tenho que saber disso? Ou seja, vocês dentro de uma escola ou na sociedade, com os amigos, cria interação com pessoas. Meninos e meninas, você cria. E tem momento que você vai sentir estresse e raiva, né? Você vai se controlar, porque você fez a reflexão. Não, eu me conheço, vou ficar quieto na minha. Só que olha assim, gente, por trás daqueles fatos que nós falamos anteriormente, vamos lá para o texto. Por trás disso existe uma longa lista de fatos, tá? Não é aquilo, estou estressado, cheguei cansado. É o desconhecimento da lei, né, Luciano? Isso. Falha na legislação, às vezes a legislação ela é branda. Descompromisso social, a falta de solidariedade para com o próximo, como a gente acabou de falar, o silêncio, não devemos ficar em silêncio. E isso gera uma situação de insegurança e incertezas. Existe também a falta de compromisso para com o próximo e o medo de denunciar o agressor ou o medo os é agressores. o mais, né, Luciano? Às vezes a companheira ela acredita na mudança, tá? Isso é comum da gente, né, de algumas pessoas. O Luciano tá agressivo hoje, mas não vou denunciar que eu acredito na mudança dele. Porém, se persistir, a gente vai ter que fazer isso. Às vezes o medo, né, Luciano? Tá bom? Então é nessa perspectiva. Não podemos viver numa sociedade onde que um ser humano quer total eliminação do outro, apenas pelo fato de o outro não se tornou posse dele. Não fez o que eu quero. E muitas vezes acontece que a gente já citou ali a legislação, a pessoa quer encontrar falhas na legislação para justificar os fatos. Infelizmente. E nesse ponto, o agressor quer se tornar vítima, né? Isso. A mulher tem culpa. Como que ela tem culpa? Ela foi a vítima, né? Não tem como você inverter os fatos, né? A situação em si. Vamos lá, continuando, olha aí. Gente, o desconhecimento da lei ou a total ausência, né, de normas que punam o delito, entre outras coisas. Tá aí um fato fechando a nossa ideia. Desconhecer a lei em si, ela traz, né, essa questão, ou seja, ou, como nós falamos, né, alguma regra a mais, inclusive se conquistaram recentemente, né, uma punição maior.
né, para as pessoas que cometem essa agressão contra as mulheres. Mas assim ainda é pouco, né? Às vezes a pessoa tem muitos seres humanos em si, seja lá qual foi o que ele pensou, ele quer estar acima do bem e do mal, além do bem e do mal. E existe até aquelas situações que muitas Transgride vezes a lei, né? a gente quer jogar a culpa da violência que a gente cometeu contra a mulher para cima dela, como a gente vê muitas vezes acontecendo nas mídias. A mulher foi violentada porque ela estava usando um shortinho, uma roupa curtinha. Infelizmente. Ou seja, é eu jogar a culpa do ato que eu cometi. Ou seja, a culpa não é minha, a culpa é dela de ter se vestido daquele jeito. Então, é eu tirar a culpa de mim e justificar o meu erro, dizendo que o erro foi dela de ter usado, né? ter sido violentada porque ela estava utilizando uma roupa inadequada para o ambiente. E além disso, vamos lá para a nossa imagem, olha aí, ó. A mulher, vocês percebem que ela está sem identidade, mas é uma característica de uma mulher aqui, ó. Mas ela está sem especificamente o rosto adequado. A imagem, ela diz isso, ó. A mulher agredida, ela fica sem identidade porque ela é humilhada, né? Isso. Muitas vezes ela tem que trocar de endereço, né? Ela fica humilhada perante a sociedade e a pessoa que a agrediu. Ela perde o seu valor social. Tem medo, né? O medo vai fazer com que isso aconteça. Então vamos lá, continuando, olha aí. A violência contra a mulher se define por um ato que possa resultar em um dano, né, ou sofrimento físico, sexual ou psicológico. Então, a violência, ela, né, pode ser palavreados, né, palavra de baixo calão, psicológica, no caso, ameaça, etc. Físico, né, que é espancamento, ou sexual, né, Luciano? Isso. Que é a violência doméstica, temos também. Qualquer outro tipo de ação, né, passionais, exploração, né? Aqui em Rondônia nós vimos as investigações, né, para analisar, investigar alguns atos, né, de pessoas que usam, né, principalmente crianças, né, femininas, para explorar a pessoa em si. Gente, a pessoa explorada, ela perde um pouco da sua identidade. Isso é um horror, né, para a sociedade. O que o ser humano é capaz de fazer com o outro? Perde até um pouco da sua dignidade, não é? Porque ela, muitas vezes, a pessoa, quando ela é explorada, ela não se consegue mais encontrar a sua identidade. Então, ela se acha um lixo. Isso aconteceu comigo porque é como se ela jogasse a culpa para ela mesma. É porque eu mereci. Então, não devemos permitir que isso aconteça. É invertendo os valores, isso. Né? O cara estava correto e eu não estava correto, porque eu estava no lugar errado ou usando algo errado. Aí a pessoa não consegue se realizar em sociedade, né? Fica muito complexo isso, tem que receber apoio de todos os lados, inclusive das religiões. Elas, até né, porque o autoconhecimento dela, aquilo que a gente já trabalhou, o autoconhecimento vai por água abaixo. Ela já não se conhece mais, ela já não se reconhece dentro da sociedade. Então ela sempre vai querer viver uma vida anônima, por quê? Porque aquilo vai aprisionar ela. Isso mesmo. A gente já ouviu tantos relatos de pessoas, de mulheres que sofreram violências lá na infância, que elas estão na vida adulta e elas estão ainda aprisionadas naquela situação que aconteceu há décadas de anos atrás. Com isso, aprenda a dizer não também para isso, para a violência, principalmente contra as mulheres. E crianças também, né? Luciano? Não só as mulheres, mas diga não. Não seja favorável a esse tipo de violência. Eu sempre cometo uma briguinha, algo na escola. Tudo bem, que não passe dali, que não ultrapasse essa linha aqui, ó. Uma briguinha, uma discussão, resolva logo, né? Para que não seja algo mais grave que envolva os pais, etc. Até polícia, né? Então, é nesse sentido, você vai se conhecer do que eu sou capaz. Se eu sou capaz de fazer algo errado, eu tenho que... A minha caída é para o mal, então eu vou tomar atitude para o bem. Ao contrário do que é a minha tendência. Se eu tenho tendência para o bem, então que eu continue, né, Luciano? Se eu tenho tendência para o mal, que eu pratique o bem. Ou seja, mas é tudo perfeito? Não tem nada. Né? Uma perfeição 100% não tem. Só que as nossas ações vão mudar. Temos que ter. É como se você todo dia vê aquele almoço, vai ter esse almoço aqui hoje. O meu comportamento vai ser esse. Todo dia exercitando.
Ó, você não estuda todo dia as disciplinas do 7º ano? Até chegar no final do ano, abrir a porta para o 8º? É mais ou menos essa a ideia. Você tem que exercitar essas disciplinas. E é da sua vida. Então é nessa perspectiva. Vamos lá, continuando. Porém, gente, ó, a violência contra a mulher, as mulheres, né, é uma realidade para todo o planeta, tá? E o que confirma a necessidade de intervenção de quê? Dos estados, das autoridades, da sociedade, da família e, acima de tudo, de quê? Das próprias mulheres. Então vamos lá vamos adentrar nesse meio aí. Olha aí, gente. Ó, tá aqui, ó. A violência, tá aqui o nosso planeta Terra. Tá vendo ali o Brasil? Se localiza o estado de Rondônia, Porto Velho, outros municípios. Então se localiza aí nesse planeta você. Faça a experiência. Gente, a violência está em todo o planeta Terra, tá? Eles não estavam no espaço porque a gente não achamos ainda vida, né, em outros planetas. Mas o dever, né, das autoridades, da família, inclusive da própria pessoa que está sofrendo violência, tomar as atitudes necessárias de cada uma, tá? Nós temos que nos proteger e dar apoio, né, Luciano? Né? Aqueles que estão submissos ao outro, porque infelizmente... Aqui que nós vivemos, é aqui que nós devemos criar leis. Pessoal, quando é criada uma lei, a lei é para beneficiar a todos e não somente alguns. Então, se existem as leis, por exemplo, as medidas protetivas, é porque alguma coisa está acontecendo ali e que é necessário uma intervenção do Estado para que aquela mulher, aquela pessoa, ela consiga dar continuidade à sua vida sem que para isso ela sinta medo. Porque a violência, ela causa medo, pânico. Ela tem mulheres... ela pede, né, a vontade, né, não o direito, a vontade de ir e vir. Ela Às vezes quer ir e vir, mas não consegue. Às vezes perde até o direito, perde até a vontade de viver, né? Isso. Então, deve haver lei, sim, para que situações como essas não aconteçam mais, porque é de fundamental importância as pessoas terem liberdade, usarem da sua liberdade, sem que para isso eu fique aprisionado no meu medo, na minha insegurança. Então, o Estado não pode ser um estado de insegurança. Eu tenho que dar oportunidades para todos. E quando eu falo todos, é para qualquer pessoa. Exato. Mesmo aquelas que sofrem violência, elas têm que ter a sua oportunidade. Então, diante disso, a gente não pode se calar aos fatos. Temos que encarar a realidade de frente. Se vocês estão identificando uma situação de violência contra a mulher, contra uma criança, às vezes até contra os idosos, né? Tem a questão do idoso contra também. Quem quer que seja, não se calem. Porque quando vocês se calam, quando a gente se cala, a gente está concordando com aquilo. Ou seja, é como se eu fizesse parte daquele cenário de violência. Então vamos lá, continuando para o próximo, olha aí. Vamos lá. Ó, aqui é uma reportagem que eu tirei do portal de Rondônia, ó. Aqui diz, tá, gente? A violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos, mas pode ser evitada. A prevenção é essencial e pequenos atos podem fazer a diferença, destacou, né, a secretária lá, né, do estado de Rondônia, que promove a campanha, né, de sensibilização da eliminação da violência contra a mulher. Gente, está aqui, ó, o estado de Rondônia, ele faz essas ações, ó, que eu coloquei destacando, tá? Rondônia já deu grandes passos para, né, estar avançando no combate de prevenção e enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher, buscando proteção e garantia, né, das vítimas no âmbito doméstico e no âmbito público. Algum destaque, ó, a Lei Estadual 4.536, 2019, né? O Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, que é amparado por essa lei de 4.600, de 2019, e a divulgação obrigatória de Central de Atendimento à Mulher, que é o 180. Ó. Também temos a Lei Estadual 4.616, de 2019. E recentemente
essa lei, ó, 4.861, que trata da política estadual de reeducação de homens autores de violência, ó, bem ajuda os homens também, tá aí. E família contra a mulher, ou a violência. Então tá aqui, ó, Rondônia, né? Dando esse apoio. O município também, né? Cada município tá dando apoio às mulheres, né? Essa reportagem para a gente destacar. Vamos lá? Olha aí. O silêncio é o seu pior inimigo. Então, e um dos principais motivos de você estar passando por isso. Tá? O silêncio, ele, né? Por isso, o que fazer? O mais importante, gente, denunciar. Para que mude a mentalidade de todas as mulheres, nada justifica esses atos, tá bom? Nem o álcool, nem as drogas, né? Nem o ciúme pode garantir. Nem o amor, a falta dele, nem a religião, a raça ou os fatores econômicos. Nada. E qual o tipo de apoio, gente, ó, que existe? A educação na escola, junto com a educação dos pais, irá o quê? Ajudar a diminuir os índices de violência contra a mulher. Olha aqui, ó, as religiões podem ajudar no processo de recuperação das vítimas, né? Isso. E os órgãos públicos também poderão apoiar aqui na prevenção, como nós vimos ali, com campanhas, né, com questões formulando a proteção contra a mulher. Então tá aí a nossa aulinha, né, Luciano? Exatamente. A questão da violência contra os seres humanos, né, próximos a nós, que é as mulheres, que são maravilhosas. E como vocês já sabem, tem atividadezinha para vocês. Então, façam que a gente vai trabalhando mais para frente, não é, Hélio? É mesmo. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau.